Muito boa tarde, quase boa noite a todos e todas. Boa noite, vamos esperar o pessoal entrar. Essa é uma live muito importante, uma live bem polêmica ainda, desconhecida, assunto desconhecido, embora esteja dentro da LBI. E a gente está aqui com uma profissional super competente na área. Vamos esperar o pessoal. Muito importante a participação das famílias, das entidades, das empresas, das pessoas com deficiência de forma geral. Boa noite, Isabelle. Boa noite. Boa noite, Edivaldo. Bom, gente, eu sou Cris Amari, coordenadora de defesa de políticas para pessoas com deficiência do município de Santos, vice-presidente do CONDEF. Estou aqui como mediadora dessa live, entendendo a importância da CIF através do modelo biopsicossocial para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho. Estou aqui com o presidente do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência, Francisco. Muito boa noite, presidente. Estou aqui com Ana Gabriela Siqueira, que é fisioterapeuta, especializada em TEA e transtornos mentais, instrutora do método PedraSuite, integração sensorial, análise do comportamento, multiplicadora da CIF Brasil, pesquisadora do GEPAC, Grupo de Pesquisa em Acessibilidade, Corpo e Cultura. Estou aqui com a nossa intérprete de Libras também, Ana Lúcia. Vamos dar início à nossa live. Eu vou me autodescrever primeiro. Eu sou mulher, 42 anos, morena, com cabelos castanhos, lisos e longos, olhos castanhos. Estou vestindo uma blusa preta de colar. Meu fundo é creme e acima de mim tem um quadro branco de madeira. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, as pessoas que estão aqui conosco nos assistindo. Espero que seja uma live muito produtiva, muito informativa, e que todos possam se beneficiar. Essa live vai ficar gravada, vocês podem compartilhar essa live. A gente vai falar de um assunto que está previsto no artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, né? Presidente, gostaria de dar as boas-vindas para a nossa palestrante, brevemente. Bom, muito boa tarde, Ana, é um prazer ter você aqui com a gente, né? Eu costumo dizer que cada live que a gente faz é um grande aprendizado para nós também, né? E essa troca de experiências eu acho que é fundamental, é muito importante, né? E eu acho que vai ser uma live muito produtiva. Queria agradecer a sua presença, a presença da intérprete, né? E o convite da Cris para mim poder estar participando. Fico muito grato, Cris. Obrigada, presidente. Sua presença é de suma importância, mesmo porque nós vamos ser agora multiplicadores também da CIF. Se tudo der certo, a gente conseguir trazer esse curso aqui para o nosso conselho, para a nossa cidade, né, que é o que a gente gostaria que acontecesse. Quanto mais as pessoas pudessem ter acesso à informação, mais a gente consegue formar pessoas, empoderar pessoas em relação aos seus direitos. Então, eu sei que você não vai poder ficar o tempo todo, né, que você falou, mas quero agradecer aqui a sua presença e o seu apoio em relação a todas as lives que a gente vem fazendo juntos, né, embora a gente tenha aí algumas dificuldades, né, nesse momento de pandemia, a gente está conseguindo seguir em frente com as lives, com essa informação tão rica, e que estão sendo gravadas tanto no Facebook do CONDEF, quanto no Facebook da CODEF. E aí eu começo... Eu só gostaria de fazer uma colocação, eu gostaria de também ir autodescrevendo também, né? Claro. Meu nome é Francisco, eu sou presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, sou moreno, sou meio calvo, né?
olhos e cabelos castanhos claros, né? Tenho 51 anos, estou com uma camisa azul, atrás de mim também tem um quadro, e eu estou rodeado de doações de bolachas e leites para estar entregando às pessoas com deficiência da comunidade. Palmas em libras e para ouvinte. Muito bom, obrigada, presidente. Bom, então a gente vai dar início agora ao conteúdo, né? Eu vou fazer uma prévia introdução, uma breve introdução em relação ao nosso assunto aqui em pauta, só para a gente ter um pouquinho de parâmetro em relação ao que a legislação prevê, né? A gente tem uma lei brasileira de inclusão e uma convenção internacional de direitos das pessoas com deficiência que já trazem o conceito novo, que é o conceito social da pessoa com deficiência, né? A gente passa do modelo médico para o modelo social, que é um grande avanço. E no parágrafo segundo no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei Brasileira de Inclusão, a gente já tem previsto, né, que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, qual interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. No parágrafo 1º vem trazer a avaliação da pessoa com deficiência, quando necessário, sendo biopsicossocial, que é o que vai ser explicado pela nossa palestrante, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, considerando os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Então, a gente sabe que todas essas barreiras são barreiras ambientais, são barreiras sociais, e que hoje, quando a gente fala em pessoa com deficiência, quando a gente fala no novo conceito de deficiência, a gente está se referindo às barreiras externas, né? Que, quando se deparam com os impedimentos, restringem o acesso e permanência em igualdade de condições das pessoas com deficiência com as demais pessoas. Então, hoje a gente sabe que as barreiras estão no meio, no ambiente, no social, e não mais na pessoa com deficiência, tá? Então, eu queria fazer só essa introdução. A gente pode depois chegar no capítulo da Lei Brasileira de Inclusão, que é o direito ao trabalho, em igualdade de condições também, né? Com acesso e permanência nos espaços de trabalho de maneira adequada, adaptada quando necessária, de acordo com as adaptações razoáveis previstas também em lei. Mas eu vou deixar agora a Ana dar início, né, com os seus slides, e a gente vai dando continuidade depois, no momento oportuno, quando a gente for falar da capacitação para o trabalho. Eu gostaria só de que todos nós tivéssemos o microfone desligado agora, enquanto a nossa palestrante pudesse falar, para não dar interferência. Obrigada, Ana, é com você. Olá, boa tarde a todo mundo. Meu nome é Ana Gabriela, sou uma mulher branca, de cabelos longos no ombro, cabelos e olhos castanhos, eu uso óculos, estou com um jaleco branco no fundo de uma parede branca também. Sou mãe, tenho 3 filhos e sou fisioterapeuta. Quando a Cris me chamou para falar sobre isso, aliás, a gente já vinha falando muito sobre a CIF em outros momentos, pelo Clubhouse, pelo próprio Instagram. Eu vi uma necessidade, talvez, de me oferecer como multiplicadora da CIF para falar um pouco sobre o que é a CIF e sobre o que é o modelo biopsicossocial. No sábado, a CIF fez 20 anos aqui de implantação aqui no Brasil, e desde então o SUS utiliza a CIF, a Justiça vem utilizando bastante os qualificadores e os classificadores
para poder justificar justamente essa questão da participação na sociedade. Então, quando se fala em modelo biopsicossocial, a gente tem que entender que o primeiro viés foi o modelo biomédico, onde a CID era o ponto principal. E o que é a CID? É o Código Internacional de Doença ou a Classificação Internacional de Doença. Quando a gente tem algum problema e nós vamos ao médico, ele nos dá o laudo, e logo assim embaixo, normalmente do lado esquerdo, do lado direito, está escrito CID-11, CID-10, e logo depois ele já tem um número. Eu vou dar um exemplo. A paralisia cerebral hoje é o G80, então vai estar lá CID-10, estamos indo para o CID-11. G80, uma lesão medular de alguém que sofreu um acidente, ele é um G93. Um síndrome de Down é um Q90. É uma classificação para quê? Para a gente se organizar, ou os outros profissionais, sabendo o que essa pessoa tem. Porém, esse viés do biomédico significava que o CID era o ponto de partida. Ele era a doença, ele era o ponto principal, e dali iniciaríamos os tratamentos, os protocolos de atendimento. Porém, a partir de 1978, 79, através de um médico, que é o George Engel, ele veio trazendo um modelo biopsicossocial. Ele era um psiquiatra, e ele percebeu que o envolto desse paciente, a situação familiar, a situação do dia a dia, ele percebeu uma certa divergência daquela doença em si, significando que os fatores ambientais dessas pessoas, aonde ela vivia, com quem que ela vivia, como que ela se alimentava, aquela situação fazia com que a doença prevalecesse ou melhorasse. Oi, Cris. Só um pouquinho, Ana. Você gostaria de apresentar... Ah, pronto, os slides. Eu estava na dúvida se você já gostaria de estar apresentando. Sim, eu tenho esse que é normalmente o que eu falo. Vamos lá. Eu estou falando aqui, ó. Vocês estão mexendo? Eu estou no quarto slide. Quem pode... Quem vai colocar para mim? Com certeza ele deve... É o quarto, 1, 2, 3... Isso, bacana. Melhor ainda. Então, vamos lá. Aqui, logo em cima está escrito a questão do CID, que é justamente o CID que a pessoa recebia. Quando a gente recebe uma pessoa no nosso consultório, eu sou fisioterapeuta, tanto a TO, a fono, nós fazemos a nossa avaliação. Dessa avaliação, por exemplo, a minha é uma avaliação física. Eu vou fazer uma avaliação do que aquela pessoa tem, com deficiência, com síndrome ou com qualquer tipo de situação. Eu vou ver se ela se movimenta bem, se ela se locomove, eu vou ver a força do grupo muscular, eu vou ver como que ela se movimenta de acordo com a sua deficiência. E eu vou fazer uma avaliação. O que a gente fala no modelo biomédico e no modelo biopsicossocial? Que essa situação dessa classificação e dessa avaliação física, ela é importante no consultório para a gente programar um atendimento, programar um protocolo de atendimento. Só que daí vem outras situações. Quando a gente fala de atividade e participação, que é logo a casinha do meio e do lado direito, eu te pergunto, uma criança, por exemplo, com paralisia cerebral, ou um lesado raquimedular, com uma lesão alta, que não tem os movimentos do braço, por exemplo, como que ele realiza essas atividades? Ele depende de quem para realizar essas atividades? De que maneira ele vai fazer essas atividades? Então, a gente percebe que essa questão da atividade e da participação na sociedade, ele depende de alguém. No que tange aos fatores ambientais, quem dirige para essa pessoa? O quanto essa pessoa ela tem capacidade, por exemplo, de andar pela cidade, fazer um pagamento, ir ao banco, ir a um shopping, fazer uma compra. Como que essa pessoa se organiza para que ela possa ser assistida? E no modelo biopsicossocial tem um fator muito importante, que é o fator pessoal. Idade, raça, como que essa deficiência chegou até ele, se já nasceu, se não já, se é síndrome, se não é, quem ajuda, quem dá o suporte.
Então, quando a gente fala do modelo biopsicossocial, a gente está dizendo que depende de todos os fatores que envolvem aquela pessoa com aquele CID. Então, quando a gente diz que o CID é importante, porque a partir do CID eu vou conseguir fazer um protocolo de atendimento e uma sequência para esse atendimento. Porém, se eu tenho, por exemplo, uma criança que eu percebo que ela tem estereotipias, maneirismos, a ecolalia, é uma criança que tem um comportamento diferente, e eu percebo que é uma criança que pode ter a CID do autismo, não é porque ele não chegou com esse CID para mim que eu não vou atendê-lo. Então, aí a gente vem com a estimulação precoce, que são esse tipo de atendimento mesmo antes da CID. Uma síndrome de Down, por exemplo, a gente vê feições na criança, porém ela também tem uma CID. Mas se ela não traz essa CID, se a família não traz o CID, o código de doença, não significa que eu não vou poder tratar. Vou sim. Eu vou perceber se eu já vou começar com o tratamento de marcha, eu já vou perceber se eu já vou começar com o tratamento de equilíbrio. Eu me programo. Então, não é porque não tem a CID que eu não posso realizar o meu tratamento. Eu já posso começar. E o que a CIF vem a fazer em relação a isso? Ela vem colaborar com a CID. E o que é a CIF? Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade de Saúde. Eu vou classificar esse meu paciente na sua potencialidade ou nas suas dificuldades ou nos dois. Então, a partir do momento que você, por exemplo, vê uma pessoa numa cadeira de roda, um trauma raquimedular, você olha para a pessoa, o que você pensa? Nossa, ele não anda. Quem disse que ele não anda? E se ele andar de tutor? E se ele conseguir se locomover através de uma barra? E se ele conseguir se locomover através de um andador? E é isso que a CIF faz. Ela vai dar números e códigos para essas pessoas que têm funcionalidade, sim. Não é porque está numa cadeira de roda, significa que ela não consiga realizar. Não é porque uma pessoa tem uma deficiência visual que ela pode ser subjugada a não realizar mais nenhuma atividade porque ela não enxerga. Não é porque uma pessoa é surda que ela também não vai realizar outras atividades, como ler, como realizar atividade. Então, a gente não pode subjugar a pessoa pela sua deficiência. E o modelo biopsicossocial vem para falar isso. Se eu consigo uma rampa de acesso, eu vou conseguir, através da minha cadeira de roda, me locomover. Se eu tenho um suporte no banheiro, eu vou conseguir sozinho me fazer a transferência para o banheiro, para o vaso sanitário. Se eu tenho, na minha situação, eu esqueci, no semáforo, né? Se eu tenho o barulho, se eu tenho a sirene, se eu tenho algo que vai me oferecer suporte, eu vou poder, como uma deficiência visual, eu vou poder fazer a transferência. O que a gente fala na CIF? A pessoa que é cega, ela não consegue transpor a rua, não é porque ela é cega, é porque os fatores ambientais não colaboram para que ela possa fazer a transição de um lado da rua de outro. Então, o que essa visão multidisciplinar, essa visão multidimensional, essa visão psicossocial vem dizer que os fatores ambientais vai colaborar 100% ou vão ser simplesmente barreiras para a minha progressão. Então, a partir do momento que eu vejo o meu paciente nesse modelo biopsicossocial, eu vou conseguir saber se lá na casa dele ele tem a mesma facilidade de uma rampa, se ele tem uma barra para ele tomar um banho, se ele tem uma cadeira adaptada. Então, independente da deficiência, é eu fazer o quê? Eu olhar para o meu paciente com mais empatia, eu olhar para o meu paciente com mais sensibilidade e trazer a rotina dele para o meu consultório, para a minha avaliação. Porque daí eu vou conseguir observar se ele está realizando aquela atividade com ou sem apoio. Porque através de uma associação leve, por exemplo, de um facilitador, eu vou conseguir fazer com que ele melhore a participação nele na sociedade, na família, na escola.
né? Eu vejo muitos casos de crianças, enquanto eu estive na PAI, por exemplo, que a mãe não tinha um carro adaptado. Então, em vários momentos, ela não levou o filho para a atividade na escola e foi conversado, olha, vamos fazer o seguinte, ponha o seu filho no carro e aqui nós vamos oferecer uma cadeira para que ele possa vir participar. Isso é fator ambiental, isso é um facilitador. Se não tinha cadeira, nós oferecemos a cadeira. Então, quando a gente se fala no modelo biopsicossocial, é isso. Vamos olhar como fator multidimensional. Vamos olhar além da deficiência. Vamos olhar além da síndrome. Vamos olhar além da incapacidade que você acha que essa pessoa tem. Somos pessoas plurais. Somos pessoas que necessitamos estar na sociedade e que devemos olhar para as outras pessoas também com pluralidade. Eu não sou um eu sozinho, eu apenas. Eu necessito da ajuda do próximo. Eu necessito que a sociedade me ofereça um espaço de participação e para que eu possa oferecer a minha atividade junto com o coletivo. Quer passar o próximo slide? E aí, desses tópicos que eu apresentei, que eu falei, o que a criança pode fazer sozinha? O que o adulto pode fazer sozinho? Aí pode passar. Por que é uma pergunta que eu falo? Porque os fatores ambientais, os fatores pessoais, eles se interligam. Eu posso perguntar, por exemplo, além de eu ver, de avaliar essa deficiência, além de eu receber essa síndrome, essa condição, eu posso perguntar onde mora, com quem cuida dessa criança ou dessa pessoa que tem uma deficiência e que precisa de apoio, como que é essa família, quem toma essas decisões, se tem carro, se não tem, se faz acompanhamento ou se não faz, se tem adaptações em casa ou não tem, para quê? Para eu poder, junto com a CIF, eu delimitar o que eu preciso oferecer de apoio para essa família. Porque, às vezes, eu posso contar com uma terapeuta ocupacional que pode me fazer uma colher adaptada no momento de alimentação. Eu posso contar com uma fonoaudióloga que vai me oferecer um canudo adaptado para que essa criança consiga fazer a deglutição melhor. Então, eu trabalhando com a parte da transdisciplinaridade que a gente fala, a gente consegue melhorar a vida em torno desse paciente, dessa pessoa. Eu posso trabalhar com assistente social para que eu faça uma visita na casa dessa família, porque quem sabe lá eu consigo fazer adaptações onde essa pessoa possa se locomover melhor ou possa ajudar no dia a dia. E dentro dos fatores pessoais, mais uma vez, a idade, o sexo e principalmente hábito dessa criança ou desse adulto com essa família e a rotina. O que atrapalha, o que melhora, como que essa pessoa vai fazer supermercado. Tem ônibus que passa por essa rua é asfaltada, ela precisa de uma adaptação, ela precisa de um apoio. Então, eu acredito que o modelo biopsicossocial ele vem para nos unir enquanto profissionais, para que a pessoa que está sendo avaliada possa receber total apoio, não só pela deficiência em si, mais uma vez o foco deixa de ser a deficiência e passa a ser o protagonismo que essa pessoa pode ter na sociedade. Então, a gente quer ver a pessoa como protagonista da própria vida, conseguindo se locomover, conseguindo trabalhar, conseguindo estudar. E por que não a gente, enquanto profissional de saúde, a gente não possa ajudá-la? Dar uma mão, oferecer um apoio, que seja político, que seja através da saúde, que seja através do nosso trabalho. Pode passar o próximo. Então, quais são as reflexões para a família e para a sociedade? Mais uma vez, quem cuida, o parentesco, se tem apoio das pessoas, e se essa pessoa, se esse cuidador adoece, né? Quem vai cuidar dessa pessoa, dessa pessoa que tem a deficiência, ou quem é que vai dar o apoio, ou se é uma pessoa independente, porém, e se essa pessoa fica doente? Né? Se é uma pessoa cadeirante, que é independente, mas fica com alguma situação. Tem alguém? Quem é esse alguém? Quem é o apoio? Nós precisamos de um plano B, nós precisamos ter essa empatia em fazer uma avaliação com mais sensibilidade mesmo, de que a gente possa ajudar, ligar, fazer um feedback, perguntar como está, se precisa de ajuda. Aí a gente pergunta, esse cuidador trabalha? A renda que essa pessoa
É importante? É importante. Às vezes a gente, sem querer, pede um equipamento, um copo, um adaptador que está acima da renda dessa pessoa. E nós temos no consultório para oferecer às vezes. E nós podemos adaptar para essa pessoa. Então, isso é importante. Esse cuidador recebe apoio psicológico? Esse cuidador recebe algum apoio da família? Porque aí a pergunta é, quem cuida de quem cuida, né? Então, essa empatia em relação ao modelo biopsicossocial, ela é importante. Pode passar. E mais uma vez a pergunta, né? Eu coloquei um monte de mãe, foi de propósito, porque normalmente quem cuida de quem cuida normalmente é uma mãe neurodiversa, é só uma mãe, é a avó, é a mãe atípica, é a tia. Mas não vamos esquecer que é o pai, que é o avô, que é o filho, que é o tio. Porém, quando a gente fala quem cuida de quem cuida, a maioria das vezes é sim a mãe ou a avó. Então, a gente pergunta, essas famílias, como é? Como é essa mãe? Essa mãe trabalha, essa mãe não trabalha? É trazer essa família para perto da gente, para fazer com que a gente tenha uma liberdade maior para poder ajudar e oferecer ajuda. E mais uma pergunta, essa mãe, ela tem algum curso especializado de cuidador? Ela tem algum suporte? Ela tem algum conhecimento? Ela tem acompanhamento? Ela consegue fazer leituras? É muito importante a gente estudar enquanto a gente cuida das pessoas também, porque isso nos ajuda, né? Pode passar para o próximo. E aí, mais uma vez, os fatores biológicos, que são os fatores químicos, biológicos e genéticos da doença em si, da deficiência, da síndrome da incapacidade. Os fatores biológicos e os fatores sociais eu coloco como um só. Aqui é dividido, mas eu acredito que tudo que acontece na casa desse paciente, dessa pessoa, vai reverberar no nosso atendimento. Se é uma família que grita muito, se é uma família que fala palavrão, se é uma família que está sempre cansada, estressada, a criança vai chegar e vai falar tudo no nosso atendimento, né? Porque o que tem dentro de casa, a criança, ela repete. Então, se é uma família, até de um adulto, que está ansioso, que está nervoso, que perdeu o trabalho, que não consegue trabalhar, que o foco ali é falta de dinheiro, é falta de um alimento, aquela família cansada, estressada, quando esse adulto vai para o nosso consultório, ele também vai reverberar. Através da tristeza, através da ansiedade, né? Através da falta de ânimo, através da falta de fé. Então, a gente, mais uma vez, precisa olhar essa pessoa com empatia, com sensibilidade, porque a gente não sabe o que acontece na vida de outra pessoa. E um caso, assim, clínico, rápido, que eu vou dizer, eu atendi uma criança às 8 horas da manhã, uma menina com paralisia cerebral, e ela sempre fazia os 5 primeiros atividades com muito ânimo, né, toda empolgada, ela estava querendo andar, fazia esteira, logo depois ela entrava com suadora, ela entrava com tremedeira, e eu não conseguia entender. Então eu fui atrás da família e fui perguntar. A criança, ela não se alimentava antes da atividade. Ela acordava às 6 da manhã, pegava o ônibus 6h30, 7h30 chegava na clínica, e ali ela não se alimentava e ela era fome. E aí, o que eu mudei o esquema? Ela chegava, eu já preparava o lanchinho dela, ela se alimentava com calma, eu atendia outro paciente e logo depois eu comecei a atender ela. Então, assim, essa questão da sensibilidade, você melhora a pessoa, você consegue ter resultado no seu tratamento. Porque se você forçar um tratamento, isso não vai acontecer, você não vai ter resultado positivo. E às vezes o resultado positivo que você precisa é simplesmente que a pessoa confie em você. E que você consegue, assim, através da confiança, realizar as atividades que você precisa. Então, esses fatores biológicos e sociais eu vejo com muita importância, saber o que está acontecendo em casa. Sabendo o que está acontecendo em casa, você saberá o que está sendo, o que vai acontecer na sua família. E uma outra situação que eu vejo muito importante quando eu falo de mãe é a infantilização das crianças, Cris. Eu vejo pacientes de 17, adultos anos de 17, 18 anos, que a mãe considera bebê, que a gente vai em casa, a gente percebe que a criança ainda está o adolescente, né, o jovem ainda está na mamadeira, ele ainda recebe o nome de bebê, ele escuta músicas infantis, e eu vejo que essa infantilização desse jovem que vai virar adulto é uma barreira, porque como ele vai, daqui a pouco a mãe envelhece, o pai envelhece, quem vai cuidar? Ele não sabe se alimentar,
ele não sabe se vestir, ele não sabe se comportar num ambiente adulto, porque desde então ele foi criado como um bebê. Então eu vejo essa dificuldade também da família, não é porque ele tem uma deficiência, uma síndrome, uma capacidade diferente, que eu vou ter que tratá-lo como bebê, porque nossos bebês crescem, viram adolescentes chatinhos e viram jovens maravilhosos e eles precisam de independência. Independência é a palavra-chave. E se eu não tenho independência, eu não consigo classificar a funcionalidade e a capacidade dele. A capacidade e a funcionalidade é através da independência. Precisamos sim. É legal ter o carinho, é legal ter aquele afeto, é legal colocar no colo, mas é legal virar e falar assim, vamos ajudar a mamãe, vamos comer, toma o copo, toma a colher, você come uma garfada, eu como outra, né? É muito importante, eu vejo que essa infantilização dentro da neuropediatria, ela é muito preocupante e é uma barreira familiar e que a gente precisa chegar nessa família e falar, vamos conversar? Eu preciso que você me ajude. Eu dou independência, eu ofereço independência para o seu filho, mas eu preciso que você faça isso em casa. Eu preciso que você me filme, eu preciso que a gente faça uma troca de informação. Próximo slide. E aí, vamos direto na CIF. Pode apertar vários, que eu fui clicando, e aí chegamos, isso, obrigada, chegamos na CIF. Ai, Gabriela, que tanto de número e código é esse, em nome de Jesus? Vamos lá, é fácil. O que a gente tem pela CIF? A CIF nós temos 4 códigos. Nós temos o B, que é o corpo, nós temos o S, que é a estrutura, nós temos o D, que é domínio, e nós temos o E, que são os fatores ambientais. O S, por exemplo, é uma pessoa que tem uma perna amputada. Eu vou relacionar estruturas do corpo, uma perna amputada, eu vou relacionar, quebrou o braço, quebrou o dedo, é algo que eu uso a minha estrutura e que eu possa retirá-la em algum momento, é mais ou menos nesse sentido. Nesse caso em si, eu utilizei o S nas estruturas do cérebro. É uma criança com paraparesia familiar espástica, é uma síndrome, e dentro do cérebro dela, em algum momento, ele não foi perfeito, ele não foi gerado com perfeição. Então, lá dentro do cérebro, a estrutura tem anomalias. Então, esse vai ser o meu S. O meu B vai ser o corpo. Por exemplo, funções de temperamento e personalidade. É aquela pessoa que tem dificuldade de entendimento, dificuldade de aceitação. Eu vou ver as minhas funções, por exemplo, miccionais. É uma criança, é um jovem, um adulto que utiliza fralda. Eu posso, por exemplo, uma pessoa, mais uma vez, com trauma raquimedular, por exemplo, que tenha alteração na função miccional e não consegue passar a sonda e tenha que usar fralda. Eu vou classificar isso, então. Eu tenho, por exemplo, os meus reflexos motores, minhas estereotipias, né? Então, as minhas cãibras, né? Como se diz, as pessoas com raquimedular têm bastante. Então, eu vou avaliar o que o corpo está me apresentando naquele momento. É a minha avaliação. Se é uma hemiplegia, uma pessoa que teve um AVC, por exemplo, se ele usa só um lado do corpo, se ele usa metade de baixo, metade de cima, isso são as estruturas do corpo. Na atividade de participação, que vem a parte mais importante, que é o modelo biopsicossocial, se eu coloco que as funções de temperamento e personalidade de uma criança é uma criança com dificuldades de entendimento, quando eu falo em atividade de participação, o que eu vou classificar? Que, por exemplo, ela não sabe lidar com estresse. Que o comportamento dela é de fazer birra, de não querer realizar atividade e de ter dificuldade através do comportamento. E aonde ela aprende esse comportamento? Nos fatores ambientais, na família. Então, eu venho aquele caso clínico anterior, onde eu dizia que a criança que não quer realizar, a criança que grita, a criança que se estressa, que chega na clínica toda descontrolada, isso foi em casa? Pode ter sido em casa, pode ter sido na escola, mas na parte de atividade e participação eu vou classificar. Porque eu preciso saber se hoje eu classifico ela como, por exemplo, um grau alto, que ela não consegue se controlar emocionalmente, se com o meu trabalho, esse grau ele vai diminuir, até que ela consiga se comunicar sem estresse, que ela consiga parar de gritar e que ela entenda o meu comando. Então, eu vou classificar ela no D.
E nos fatores ambientais e contextuais, eu vou no E. Por exemplo, uma criança que utiliza leite, ela tem acesso a substâncias para o consumo pessoal, por exemplo, que é o leite, ela tem uma família largada, ela precisa da avó para levar na clínica, ela precisa do pai para buscar, ela precisa da mãe no outro dia, ela tem uma família largada, mas ela tem o suporte da família, né? Então, eu vou classificar se tem, por exemplo, profissionais de saúde, se vai gente na casa dela, se ela tem acesso, se é, por exemplo, uma pessoa que necessita de um suporte do próprio SUS, né? Tem os atendimentos domiciliares, o PAD, né, o Programa de Atendimento Domiciliar, tem o serviço de educação, se ela vai na escola, se ela não vai. Então, dentro de todos esses fatores da CID e da CIF, que eu classifiquei através do CID 11.4, que é a paraparesia, o que eu percebo através disso tudo? Que essa criança, por exemplo, que eu classifiquei, ela é uma criança de total dependência para a atividade de vida diária. Ela é uma criança que precisa de cadeira de rodas, ela é uma criança que não se alimenta sozinha, ela é uma criança que precisa de suporte, é uma criança com quadriparesia. Então, quando a gente pega o CID, por que eu fiz esse desenho, Gabriela? Por quê? Eu acho mais fácil. Eu posso colocar todos esses códigos e transcrever, por exemplo, na horizontal. Eu sou muito didática, eu gosto de separar para eu poder me organizar. E eu me organizo os códigos através de quadrados. Eu faço isso por facilidade. Então, quando eu recebo lá do meu paciente todos esses códigos eu não decorei, tá? Para vocês saberem. Tem no livro da CIF, na cif.com.br, tem em PDF, pode se comprar. Então, nesse livro, eu vou abrir porque ele é dividido por capítulos. Então, no capítulo de estrutura do corpo, eu vou lá procurar qual que é a estrutura do meu paciente que está alterada. Na parte de atividade e participação, eu vou lá colocar capítulo 2, vou procurar atividade e participação. Dentro dos fatores ambientais, o capítulo está lá, eu vou procurar, eu não tenho que decorar. Então, quando eu pego, por exemplo, um laudo caracterizador, quando eu pego um relatório que tem os códigos da CIF, é eu abrir o livro e procurar pelo código e pelo número. Qual a diferença desses números, por exemplo? Eu vou aqui pegar no primeiro aqui, ó, atividade de participação D155, significa que eu estou falando sobre adquirir competências, aprendizado. Ponto 2, vai significar que esse ponto 2, o meu paciente está aprendendo a conseguir adquirir competências. Então, esse ponto, ele significa que ele não aprende, ele não precisa de aprendizado, ele tem dificuldade de aprendizado, ele tem uma leve dificuldade, ele tem uma dificuldade moderada e ele tem uma dificuldade total de não conseguir nenhuma maneira de aprender. Por um outro exemplo também, para vocês não se perderem, aqui no B tem a parte de funções miccionais. Eu coloquei o B, que é do corpo, o 6208, que é da bexiga, né? E o ponto 4, que é completo. Significa que nas funções miccionais ele não consegue fazer xixi. Ele precisa de uso de fralda. Ele não consegue controlar o xixi que vai sair. Porém, se eu tivesse colocado o B 6208.1, poderia ser de uma criança que está saindo da fralda. Que ele tem a perda de xixi, mas ele está aprendendo a realizar o xixi. Então, sempre que tiver esse ponto, depois desses 4 primeiros números, significa o grau de dificuldade ou grau de facilidade. Então, o B, o S, o B, o D e o E são as classificações, os qualificadores. Os 4 primeiros números ou os 3 primeiros números significa o que eu estou classificando. Se é corpo, se é mente, se é lado direito, se é lado esquerdo. E o ponto que vai de 0 a 4, por exemplo, o grau de dificuldade ou grau de facilidade. Então, quando eu vou pegar um laudo, eu consigo, através do livro da CID, olhar. Normalmente, gente, quando a gente faz um laudo, a gente sempre coloca o que é na frente. Por exemplo, esse laudo aqui foi por um juiz.
de uma criança que precisava de um tratamento, e eu fiz, assim, bem didático, esse infográfico mesmo. Eu fiz ele didático para facilitar o entendimento da CIF. Logo depois, eu poderia pegar todos esses códigos e colocar um embaixo do outro, que não teria problema nenhum. Mas nós, normalmente, colocamos o que significa na frente. Como que eu vou saber a leitura? A partir do momento que eu sei o ponto. Se é leve, se é moderado, se é grave ou se é completo. Então, eu consigo, através da CIF, fazer essa leitura. Ah, Gabriela, o que tem a ver a CIF com o olhar multidimensional, com o modelo biopsicossocial? Porque, gente, atividade, participação e fatores ambientais, eu sei que é do modelo biopsicossocial. Eu sei que eu preciso investigar com o meu paciente esses códigos para colocar. E é muito pessoal. Eu não preciso ser fisioterapeuta, por exemplo, para fazer a classificação do fator ambiental. E isso eu comentei com a Cris. Eu falei, Cris, você, enquanto advogada, você não tem necessidade de fazer a classificação da função do corpo, porque não é sua competência, né? E nem atividade de participação no que tange a parte de física. Mas você pode, por exemplo, laudar uma pessoa sabendo que ela não faz mudança básica do corpo. Se você está laudando uma pessoa, por exemplo, que é um cadeirante, você está vendo que ele não consegue sair da cadeira para a cama, para o vaso sanitário, você pode sim. Você está vendo, você está classificando. Se você percebe que ele não consegue utilizar a mão e o braço para se movimentar, para comer ou para movimentar a cadeira de roda, você pode sim. Enquanto um advogado, enquanto uma profissional da área, você pode classificar. Você pode classificar os fatores ambientais. Então, normalmente, o que a gente faz? Essa classificação, ela independe da profissão da pessoa. Por que é mais fácil nós da área da saúde? Porque a parte de B, que é corpo, e a parte de S, que é estruturas, para a gente é fácil, porque nós estudamos para isso. Mas numa equipe multidisciplinar, o que poderia ser feito? Fisioterapeuta pegar a parte de funções do corpo, estrutura, a fono fazer, a TO fazer, o assistente social vir aqui em fatores ambientais, que ele vai saber muito mais do que nós, por exemplo, que o contato é diferente, o advogado, a professora da escola. Então, a professora da escola tem total capacidade, por exemplo, para falar sobre adquirir competências. Leitura, fala, entendimento. Então, o que a gente vê? Que a CIF não é específica para a área da saúde. A CIF, ela vai complementar a CIF dentro da situação biopsicossocial. Eu preciso entender o que se passa na vida desse meu paciente, desse cidadão, desse indivíduo, desse funcionário, para eu conseguir classificá-lo. Porque se eu estou, por exemplo, falando de uma empresa, eu preciso saber o que é barreira e o que é facilitador para o meu funcionário. Como que eu posso, então, facilitar a vida dele nessa empresa? Através, talvez, de uma mudança de maquinário, uma mudança estrutural na sala, uma mudança em que eu posso oferecer, por exemplo, um horário de trabalho de horário alternativo. Se ele não tem um carro, ele precisa vir de ônibus, vamos fazer um horário alternativo, porque no momento do rush ele não consegue pegar aquele ônibus lotado, e o ônibus adaptado vai passar e às vezes ele não vai conseguir subir. Como que eu posso facilitar a vida do meu funcionário? E melhor, eu preciso focar na potencialidade dele, na capacidade, na funcionalidade dele. Se ele está numa cadeira de rodas, se ele tem uma deficiência visual, se ele tem uma deficiência auditiva, tudo bem, tem uma deficiência, mas e aí? O que ele oferece de melhor para a minha empresa? O que ele oferece de melhor para o meu trabalho? Se ele tem uma deficiência auditiva, eu tenho certeza que ele tem muito mais foco do que eu, que não tenho. Ele pode vir a trabalhar numa área em que ele consiga uma área de tecnologia, um momento que ele vai desenvolver o trabalho dele, porque quando a gente não utiliza uma área do corpo, né, a gente sobrepõe aquela que a gente não utiliza. Isso é fato. Então, não é porque eu tenho uma deficiência que eu preciso ser colocado dentro da minha deficiência e ali eu tenho que ficar. Não. Eu tenho que olhar para essa pessoa
trazendo o máximo que ele pode me oferecer de suporte dentro da sua potencialidade, dentro da sua posição do que ele faz. Então, me mostre o que você faz. Quem disse que precisa da lei de cotas? Né, Cris? Quem disse? Exatamente, mas sempre pensando nesse sentido em eliminar as barreiras impeditivas para ele ter pleno acesso e permanência, e assim a gente fazer essa classificação das potencialidades, né? Eliminando as barreiras primeiro. Dentro da atividade de participação, a gente tem uma parte que chama desempenho e capacidade, que é justamente como a pessoa faz dentro do seu ambiente natural e como ela faz dentro de um ambiente adaptado. É a mesma coisa de pegar uma pessoa que tem deficiência física, um cadeirante, põe ele numa piscina. Entendeu? Então, coloque ele de pé. Então, o que acontece? A gente precisa saber como essa pessoa vive no seu ambiente natural, mas em um ambiente adaptado ela consegue melhorar sua capacidade. Mude a estrutura da sala para que esse cadeirante possa passar, por exemplo. Mude a estrutura dos móveis, ofereça um teclado adaptado, ofereça uma altura diferente, né? Nós não estamos falando da parte de trabalho em específico, da formação dessa pessoa, não disso, mas do quanto essas barreiras atitudinais, principalmente, e as barreiras dos fatores ambientais podem atrapalhar a melhoria dessa pessoa, podem bloquear com que ela possa se desenvolver profissionalmente. Então, essas adaptações, elas têm que ser feitas. O que eu digo, Cris, você já escutou eu falando isso e a gente já conversou, todos nós precisamos de acessibilidade. Todos nós precisamos de apoio. Isso é muito importante. Nós envelheceremos, não só uma rampa para uma pessoa que é cadeirante, mas uma rampa, por exemplo, para uma mãe que precisa levar 2, 3 filhos no carrinho, entendeu? Nós que não temos deficiência, precisamos ter o olhar de inclusão e o olhar de sensibilidade, porque nós precisamos de apoio, sim. Nós precisamos viver no mundo inclusivo. E aquela frase que a gente sempre fala, nós aprendemos sobre inclusão a partir do momento que a gente vivencia. E aí eu falo, você que não tem deficiência, quebra o pé. Para você entender o que é necessidade de apoio, de rampa, de suporte, de dificuldade de dirigir, de não ter algo adaptado para você. Eu não estou desejando isso, mas só estou comentando. Quem já quebrou o pé e não tem deficiência sabe o que eu estou dizendo, entendeu? Quebre algo do seu corpo. Tem gente que vai perdendo a visão ao longo do tempo. Então, a gente tem que ver que hoje nós não temos deficiências, mas amanhã nós poderemos ter, entendeu? Então, nós temos que criar um mundo mais agregador para quem necessita disso e necessita de urgência. Quem tem deficiência, síndromes, qualquer tipo de associação, precisa urgentemente desse olhar nosso inclusivo. É o que eu penso, né? Ana, deixa eu te fazer uma observação aqui, que tem já a segunda pergunta bem parecida de mãe. Como que os profissionais da saúde, terapeutas, podem nos ajudar a entender que ser pessoa com deficiência não é ser doente? Como os pais podem ter acesso a esse tipo de informação, né? Porque a gente entende que o profissional da saúde, nesse momento, é o balizador das decisões que vão ser tomadas pelas famílias, né? Você tem como comentar sobre isso? Tenho. Porque você, por exemplo, Ana, você é uma profissional diferenciada. A gente tem pessoas em Santos também que acreditam no modelo biopsicossocial, né? Profissionais competentes, mas a gente percebe ainda um capacitismo muito grande por parte das famílias, né? Que você mesma comentou. Mas a gente sabe também que isso é baseado nas barreiras que essas próprias famílias enfrentaram em relação ao acesso aos atendimentos, aos tratamentos, né? Sim. Então, eu queria que você falasse sobre isso um pouquinho. Cris, eu vejo 2 parâmetros muito distantes. Eu vejo primeiro uma família que tem uma criança com qualquer tipo de doença, síndrome ou condição. Por que eu falo condição? Porque hoje o TEA, ele é considerado uma condição, né? O autismo, ele é considerado uma condição.
Em algum momento ele pode ser considerado doença e ele não é uma síndrome. Então, quando eu falo é uma condição que a criança se encontra e o TEA, o desenvolvimento dele é diferenciado em relação à síndrome ou em relação à paralisia cerebral. O que eu vejo são duas situações. Primeiro, quando a família tem acesso à parte da saúde, ao SUS, eu sou defensora do SUS, eu trabalhei no SUS durante 10 anos, e eu vi as coisas acontecer. Não estou falando de investimento, estou falando de atendimento. Então, até chegar nesse SUS, nessa clínica, nós temos um viés muito complicado que chama sociedade, amigos e pais de outras crianças que também têm doenças, síndromes e paralisias e que não veem com bons olhos que essa família vai conseguir ajuda. Eu vejo muito mais gente falando que vai dar tudo errado do que essa família procurando da maneira certa o atendimento, né? Então, eu estou falando pelo lado da fisioterapia, eu enquanto fisioterapeuta, e eu enquanto defensora também do modelo biopsicossocial. Muitas vezes a mãe chegou até mim e falou, nossa, eu não sabia que era tão fácil ter atendimento, eu deveria ter vindo antes. Eu acredito que quem é o balizador é a escola, porque a mãe, ela não tem esse entendimento, Cris, e eu vou defender as mães. A mãe não tem o entendimento que a criança tem uma alteração, que a criança está se portando de maneira inadequada, com um comportamento estranho. A mãe não tem essa noção que a criança está dentro dos marcos, por exemplo, da paralisia cerebral, que ela devia rolar no momento certo, que ela deveria deglutir, que ela deveria se movimentar. Então, o que acontece? Quando essa criança chega na creche ou chega na escola, os professores que estão acostumados já a falar, olha, mãe, vamos observar essa filha, vamos observar o filho, vamos procurar ajuda, porque não está equiparado à idade dela. Na PAI que eu trabalhei, a maioria que chegava era na média de 3 anos, 2, 3 anos, depois que ia para a creche. Porque a mãe e os pais, realmente, eles não têm tanto conhecimento e não são obrigados a ter. Mas então a escola mandava, pedia avaliação e a gente retornava para a escola a avaliação. Normalmente era uma criança que tinha um que tinha um TDAH, que tinha um autismo, que tinha um leve transtorno, e a gente aí começava a acolher essa família e trazer essa família para a gente, entendeu? Mas esse balizador da escola é o ponto principal. Porque até chegar, por exemplo, eu, como fisioterapeuta, se tem alguém na minha família, é complicado eu chegar e falar, olha, vamos observar, né? A pessoa, o vizinho que às vezes observa, ele não vai lá chegar e falar, olha, seu filho está estranho, não é assim que acontece. Então, quem está em volta, normalmente, também não é esse balizador. A não ser que seja um caso mais grave, de uma paralisia cerebral, de uma síndrome congênita, uma síndrome rara, que daí o médico ele já avalia e já encaminha para os profissionais e a gente já começa a trazer essa família perto. Então, eu vejo que tem 2 fatores importantes. E as famílias que têm crianças com deficiências, com paralisia cerebral, procurem um profissional adequado, mesmo que demore. Porque, às vezes, escutar a experiência do próximo, talvez a experiência não foi positiva. Mas talvez a experiência foi positiva e a primeira coisa que eles vão falar, se for positiva, procure um profissional, meu médico é ótimo, meu terapeuta é ótimo, vai lá naquele postinho, vai lá naquela UPA para você ser atendido. Mas se a experiência for ruim, falar, não dá nada, não vai, porque, olha, vai ser tão difícil, não vai. Então, eu acredito que esse balizador muito importante é a escola. A escola, a creche, nos dá um feedback, principalmente agora que as crianças vão a partir de 6 meses. A escola e as creches nos dão, assim, os melhores parâmetros de entendimento e, principalmente, do que aquela família precisa. E aí a gente consegue trazer a família, saber o que está acontecendo e providenciar um protocolo de atendimento. Respondi? Acredito que sim. Aí tem um comentário bem pertinente em cima disso, né? Que diz que já inicia na maneira como é dado o diagnóstico, porque dependendo do profissional, já vem carregado de estigmas, né? Que foi o que aconteceu comigo e com várias mães que souberam tanto na gravidez da síndrome ou da deficiência, quanto no nascimento, né? Mas já vem carregado, o profissional já vem carregado de estigmas e
não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, em vez de chegar e falar sobre quais são as perspectivas reais. Então, eu acho que a responsabilidade dos profissionais da saúde, da educação, da assistência, em oferecer as informações adequadas, né, e atuais, para que essa pessoa se desenvolva na perspectiva do desenvolvimento e não da incapacidade, é o que vai balizar realmente as decisões futuras que vão ser tomadas pelas famílias, né? Eu falo isso até por experiência própria, mas é que eu sou teimosa, eu fui atrás de outros profissionais, mas tem mães e pais que não têm essa orientação e, de repente, essa iniciativa de não levar isso como verdade absoluta. Então, elas acabam que prejudicadas logo de início, Sim. nessa primeira sentença, né? Que eu acho que até a gente pode chamar de sentença. Sim. Cris, o que eu vejo é que está tendo uma corrente pela humanização dos atendimentos médicos. Eu vejo muitos médicos, principalmente no Clubhouse que eu continuo, tem as salas dos médicos, e eu vejo essa conversa sobre como melhorar, como ser um atendimento mais humano. E, assim, eu acho que para eles é algo tão, não vou falar a palavra banal, porque não é, mas é uma coisa tão corriqueira, você dar um diagnóstico para uma família, que a gente não pensa que o quanto vai impactar negativamente esse diagnóstico. E o que eu sempre falo, diagnóstico não é destino. Diagnóstico é o CID, é um número, e através daquele número nós podemos nos organizarmos para procurar atendimento o mais rápido para essa família, para essa criança. Então, a partir do momento que se tem o diagnóstico, eu também concordo com você. Olha, a criança tem síndrome de Down, a criança é autista, né, que eu acho que não vou dizer que é tão assustador quanto você tem um diagnóstico na sua barriga, que você tem uma criança com síndrome de Down e que vai nascer uma criança com síndrome de Down, é a mesma dor, é o mesmo sentimento de desespero de uma criança de 2, 3 anos ter o diagnóstico do autismo, né? Eu acho que é tão assustador quanto, porque nos preparamos para que tenhamos crianças sem nenhuma alteração, isso é fato. Mas a partir do momento que aquela criança tem, vamos lá, vamos respirar, vamos procurar o melhor tratamento, vamos procurar estimulação precoce, vamos realizar possibilidades para que essa criança, para que a gente foque nas potencialidades dela, e mais uma vez vem a CIF dizendo para utilizar a capacidade dessa criança. Às vezes a gente fala, mas eu não gosto que fala muito de funcionalidade. Mas é uma palavra que, para mim, ela também chega a ser perfeita. O que é funcional para você? O que é de bom para você que consegue te trazer uma capacidade melhor, né? Então, quando eu falo de funcionalidade, é justamente nesse sentido. Vamos melhorar a sua funcionalidade. Não que você não tenha, né? Mas que vai ser do que você tem para melhor. Que seja marcha, que seja comer sozinho, que seja levantar da cadeira de roda e ir fazer xixi sozinho, que seja fazer xixi no piniquinho, tirando a fralda. Tudo bem que vai ser um pouco mais atrasado, que vai ser um pouco mais longo o percurso, mas não desista, não infantilize os seus filhos. Seus filhos são capazes de muitas coisas que vocês nem imaginam e vão te trazer muitas alegrias. Porque nós, da fisioterapia, por exemplo, às vezes eu demoro 6 meses para ter um resultado no meu atendimento. E eu comemoro como se fosse aniversário de 1 ano. Às vezes eu só quero que segure o copo e que tome água sozinho. Quanto eu trabalhei para trazer essa mãozinha junta com o copo, para abaixar a cabeça, para levantar o copo e para deglutir. Ali tem a TO, tem a fono que trabalhou junto. Então, às vezes, eu demoro aí 2, 3 meses para que um autista faça um contato visual comigo. Nossa, mas eu comemoro assim absurdamente, porque talvez é um autista mais grave que não faça contato visual. Então, opa, peraí, eu já tenho contato visual, vamos para o próximo nível, né? Então, eu acho que cada ganho para crianças, tanto com deficiência física, síndrome, gente, cada ganho tem que ser comemorado, e eu fico empolgada
só de falar o quanto é importante a gente ter. E a mãe nunca desistir. Às vezes, o mínimo que você acha que seu filho está fazendo é o máximo. E é o máximo para ele, tem que ser comemorado, tem que ser parabenizado. Conseguiu? Ótimo, vamos dificultar, vamos para o próximo nível, né? Eu penso dessa maneira, Cris. Ana, passando aí para o assunto da avaliação biopsicossocial para inserção no mercado de trabalho, inserção não, vamos falar inclusão. Inclusão no mercado de trabalho, que é o foco principal hoje. Como que você poderia classificar essa questão, né, dentro dessa avaliação de uma pessoa que não teve, ao longo da vida, por exemplo, todo esse respaldo de conteúdo que você passou aqui para nós, tá? Existe essa possibilidade, uma pessoa que vai fazer a avaliação biopsicossocial na fase adulta para ser incluída no mercado de trabalho pela primeira vez? Eu acho que primeiro procurar um profissional que faça laudos é importante, tanto na área, se ele tiver alguma deficiência física, uma alteração física. Porque, por exemplo, se ele tiver alguma alteração mental, por exemplo, esse laudo deve ser feito pelo psicólogo. Se ele tem alguma dificuldade na parte de fono, pela fono, mas normalmente esses laudos, eles são feitos por equipe, Cris, que tenha o médico do trabalho e que tenha a área afim. Então, por exemplo, dentro da área da fisioterapia, se for uma pessoa cadeirante, com deficiência visual, com deficiência auditiva pode ser até a fono, que trabalha com essa parte também. Então, vai depender do que ele quer. Primeiro, procurar uma equipe que faça esse laudo. E nesse laudo vai constar o modelo biopsicossocial e, principalmente, nesse laudo vai constar os códigos da CIF. Para comprovar que, através do meu modelo biopsicossocial, desse relatório constando que essa pessoa, ela vive sozinha, ela é independente, ela anda de ônibus, ela se locomove sozinha, mas tudo bem. Quais são as dificuldades? Quais são as barreiras para ela? O ônibus não passa no horário que ela precisa para ela poder trabalhar, ela tem uma dificuldade de deslocamento, ela mora no morro, ela precisa de um tempo maior para se deslocar, ela não tem rampas de acesso. Então, nesse laudo, eu já vou constar quais são as barreiras que ela tem, impeditivas, para que ela consiga chegar, por exemplo, nesse trabalho no horário. E aí eu já vou usar o meu código da CIF lá dos fatores ambientais, no D e no E. Então, eu vou fazer uma ligação do que atrapalha nesses fatores ambientais para que ela chegue atrasada, por exemplo. Mas se é dentro da empresa, eu posso fazer um laudo também, constando que a mesa que ela trabalha dificulta, que ela não tem um teclado, por exemplo, com a linha Braille para que ela possa teclar de uma maneira correta, que ela não tem um software que utiliza. Eu vou conseguir classificar, porque tem no livro da CID essas dificuldades. Então, eu vou classificar ela dentro das suas barreiras. Mas, porém, eu também posso colocar os facilitadores, que ela é uma pessoa que sabe que adquire competência, ela é uma pessoa que sabe trabalhar em grupo, ela é uma pessoa que consegue realizar os trabalhos individualmente e com independência. Então, eu vou colocar os seus facilitadores enquanto pessoa, os seus pontos positivos, e quais são os pontos negativos? Os fatores ambientais, as barreiras que atrapalham ela a fazer. Então, por exemplo, se eu vou classificar uma pessoa que seja um cadeirante, por exemplo, eu posso classificar. Ele é uma lesão baixa e ele se locomove com a cadeira, mas ele precisa de um espaço, por exemplo, adaptado para sair se ele não usa sonda, para sair do vaso e poder ir para a cadeira, sair do vaso. Ele precisa de adaptação no ambiente, porque ele tem locomoção com os braços, ele tem força muscular com os braços, ele consegue se locomover, ele consegue trabalhar sozinho. Então, dentro da situação da pessoa que está com dificuldade, o que eu proponho é procurar uma equipe que faça esse laudo, para que, através desse laudo, o médico do trabalho, tem médicos que fazem laudos, ele vai laudar através do modelo biopsicossocial linkado já às classificações da CIF. Ele vai pegar o CID que essa pessoa tem, e ali ele vai classificar através da CIF. Ele vai trazer as suas potencialidades, as suas funcionalidades e as suas capacidades enquanto profissional que necessita entrar naquela empresa.
Te respondi, era isso? Sim, e como que a gente consegue hoje linkar toda essa informação em relação, né, ao histórico do candidato com deficiência com as empresas? Como que a gente consegue fazer as empresas entenderem a importância da CIF e como interpretá-la? Existe algum canal para isso? Eu acredito que seja mobilizações. Eu acredito que seja através de palestras, de conversas, trazer o RH para perto de vocês, trazer essa pessoa que possa entender da CIF, trazer essas pessoas que fazem essas classificações dentro das empresas, essas escolhas dentro das empresas. Fazer com que a empresa entenda que não é porque a pessoa é cadeirante, ela não é capaz de realizar a atividade que ela necessita. Então, no laudo caracterizador, por exemplo, da lei de cotas, ô Cris, tem lá, por exemplo, a maneira que se faz o laudo, entendeu? É bem específico isso. Mas não, eu não quero entrar pela lei de cotas, eu tenho capacidade para o cargo sem ser a lei de cotas. Vamos conversar com a empresa, vamos fazer um relatório, vamos fazer um laudo, dizendo que ele não tem necessidade e que ele tem capacidade. O que te impede é uma cadeira de roda, é sua deficiência, mas quem disse que a deficiência é impeditivo para ele realizar aquela atividade que ele está se propondo? Entendeu? Às vezes a pessoa tem 1, 2 faculdades, e não é porque ele é cadeirante que ele não vai receber a proposta de trabalho, né? Então, eu acredito... a barreira atitudinal, né? Barreira atitudinal. Aí vem capacitismo, aí vem o preconceito e, principalmente, o não conhecimento da empresa, do RH da empresa, do setor de contratação, do próprio dono da empresa, e entender que a potencialidade daquela pessoa é muito mais importante do que a sua deficiência. Então, a CIF vem aí, não vou falar passos de tartaruga, porque não é verdade, mas vem aí aos poucos e lentamente trazendo essa visão de que a pessoa não pode ser vista apenas pela sua deficiência. Pelo contrário, ela tem muito a oferecer dentro do seu conhecimento. E é o que eu te digo e eu já te disse. E se eu, Ana Gabriela, fisioterapeuta, multiplicadora da CIF, independente, que trabalho, e se eu sofrer um acidente? E se eu ficar paraplégica? E se eu tiver uma lesão medular? Como será? Eu não vou poder mais realizar os meus atendimentos só porque eu tenho agora uma deficiência? Então, eu vejo que esse pensamento da deficiência, Cris, vem lá nos antigos, que as pessoas que têm deficiência não são capazes. E sim, eu não vejo por esse modo. Né, Ana, que ficou se perpetuando por muitas décadas. Sim, né? Sim. Então, hoje a gente tem que fazer essa transição mesmo de paradigma, né, da desconstrução do modelo exclusivamente biomédico para o modelo biopsicossocial, que envolve o modelo biomédico ainda, mas tem muito mais características e informações a respeito do ser humano do que o modelo biomédico por si só, como você explicou. Sim. Agora, tem a curiosidade aqui de algumas pessoas de como que da onde a gente consegue esse diagnóstico da CIF, e aí eu quero que você fale sobre o seu curso, por favor. Vamos lá, jabá. Assim, a CIF, na verdade, ela não é um diagnóstico, ela é uma classificação, e eu sempre venho falando, eu tenho no meu canal no Instagram, que é Ana Gabriela Fisioterapeuta. Eu sempre venho falando de cursos e palestras que eu vou ministrando sobre isso, mas em julho, dia 27, 28 e 29, eu estarei ministrando o curso Entendendo a CIF e o Modelo Biopsicossocial, pelo Simpla. Vou deixar com a Cris aí o link do curso, e é justamente para que as pessoas aprendam a classificar. Gabriela, eu preciso ser especialista nisso? Não, você precisa aprender. Porque se eu não aprender a interpretar a CIF, eu também não consigo classificar. Então, antes de eu classificar uma pessoa, eu preciso compreender como que eu vou utilizar esses códigos. E uma pergunta que a Cris me fez e já respondendo, a CIF não classifica só pessoas com deficiência. A CIF classifica qualquer pessoa. Eu já me classifiquei. Por exemplo, eu posso me classificar dizendo da minha dificuldade em enxergar, eu preciso de óculos. Eu posso classificar
por exemplo, a minha queda de cabelo, meu cabelo não cresce de jeito nenhum, e é uma alteração, é uma disfunção, eu posso me classificar. Então, eu posso classificar qualquer pessoa dentro daquilo que você precisa, não necessariamente só a deficiência. Mas, porém, eu preciso aprender a utilizar os códigos, porque se eu não entendo a classificação, por exemplo, do corpo e das atitudes, no caso de participação da sociedade, eu vou me confundir, porque às vezes o escrito é o mesmo. E mais uma vez, vamos falar de lidar com estresse, que é o exemplo que eu dei. As funções de comportamento mental é no B. As funções de experiências e lidar com estresse é no D. Por quê? É atitude. Então, a atitude vinda de uma situação pessoal, ela não é diretamente ligada ao cérebro. Ela é uma questão de atitude, de aprendizado. E o aprendizado tem a ver com a participação social. Entendeu? Então, eu sabendo fazer essa classificação, eu consigo perpetuar aí, consigo trabalhar, consigo ler e consigo classificar uma pessoa. É difícil? Não é. Mas tem toda uma estratégia para se fazer isso. E esse curso eu fiz. Várias pessoas me pediram que assistiram às lives que eu estou falando sobre o modelo biopsicossocial para facilitar e simplesmente para ensinar. Eu ensino, aí você pega o seu paciente, pega o seu aluno, seu marido, seu filho, o vizinho, e testa e vai treinando. Quando você vê, você já sabe fazer a classificação rapidinho. Então, não precisa ser médico, não precisa ser da área da saúde para fazer esse curso. Não, viu, gente? Não. Todo mundo pode fazer classificação. Todo mundo pode fazer. Desde que você tenha aí o seu conselho, né? Que tenha, no meu caso, é o CREFITO, que tenha o seu CRM, CRO, que tenha o seu conselho. Pedagogas podem fazer esse curso. Tem um curso para advogados pela CIF. Quem tiver interesse, quiser me procurar. Quem dá o curso é o Eduardo, que fala sobre a tabela ESC e o laudo caracterizador de cotas, que normalmente o pessoal que mexe com previdência, os advogados que mexem com previdência estão usando bastante. Então, não tem que saber o que está fazendo, tem que saber olhar e tem que saber classificar da maneira correta. Perfeito. Você tem mais algum slide para expor? Ou esse era o último? Não. Esse aqui não tenho. Aquele lá era o último. Eu acho que no último tem só os meus contatos. Se tiver dúvida, a Cris sabe onde me achar, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Contatos nos comentários. Pode pôr o curso também, eu passo o link. Pode me chamar através da CIF, Cris, www.cif.com.br, cifbrasil.com.br. Tem o teleatendimento, quem tiver em dúvida pode agendar comigo. A gente conversa, esse atendimento é gratuito, e a gente conversa via plataforma. Então, tem todas essas maneiras que vocês podem me achar. Eu tenho um grupo no Telegram também, para quem tiver interesse. Normalmente lá eu mando PDFs de trabalho, casos clínicos, tem os vídeos que eu gravo. Então, quem quiser também entrar no meu Instagram, lá no link list já tem entrada direta para o meu Telegram. E quem quiser saber mais, pode me chamar. Eu sou super acessível para conversar sobre a CIF e sobre o modelo biopsicossocial. Maravilha! Nossa, todo mundo elogiou aqui. Tivemos muitos comentários, eu não consegui nem acompanhar tudo, tá? Que bacana! E aí, pelos contatos dela, gente, vocês podem fazer as perguntas diretamente, as que não foram respondidas. Aqui nesse último slide tem os contatos da Ana Gabi. Ela é uma pessoa super acessível. Acho que deu para desmistificar muito esse assunto aqui, que é um assunto pouco abordado ainda, infelizmente, mas de suma importância para a gente avaliar hoje a pessoa com deficiência no modelo atual, que é o modelo biopsicossocial, né? Então, muito obrigada, Gabi. Quero já dizer que você não está livre de nós. Vamos voltar a fazer lives. Vou fazer teu curso. Gente, quem quiser, vocês já viram que o curso é de uma forma bem ampla, né?
qualquer pessoa pode fazer, pelo que... Didática, bem didática, eu passo o slide, e assim, é ao vivo, Cris, não é gravado, porque eu acho que essa questão de gravação é muito complicada, eu gosto de tirar dúvida na hora, eu gosto de conversar na hora, e assim, está perguntando, eu vou fazer esse curso, quem tem RH deve fazer, vai ser fantástico para sua empresa, vai ser fantástico para você enquanto profissional entender, e falo mais uma coisa, estamos vivendo num mundo neurodiverso. A quantidade de pessoas com autismo, adultos pré-diagnosticados ou que ainda não tem diagnóstico, mas está procurando se entender, e as empresas precisam se adaptar, não só a pessoa com paralisia cerebral, que tem muitos adultos, não só pessoas com síndromes, e as pessoas com autismo estão vindo e tem que ter seu espaço, tem que ser respeitado dentro das suas estereotipias, das suas dificuldades, porque são excelentes profissionais, estudam e merecem todo o nosso respeito. Então, vivemos num mundo neurodiverso e, como diz, somos plurais e temos que aceitar a pluralidade do próximo com empatia e sensibilidade, né? Com certeza. Obrigada mais uma vez. Obrigada aos nossos intérpretes. A gente vai para o encerramento dessa live tão rica, que vai ficar gravada aqui. Vocês podem compartilhar para cada vez mais pessoas terem acesso, tá? E a gente vai voltar aí com o seu curso, tá bom, Ana? Vamos lá, todo mundo é bem-vindo. Obrigada a todos que participaram, a todos e todas que participaram, que fizeram perguntas e que participaram ativamente aí com os comentários. Que bom que a gente teve esse sucesso aí na live, que é realmente esse o objetivo, passar a informação e compartilhar, tá bom? Um beijo a todos. Mais uma vez, obrigada, Ana Gabi. Obrigada, Hudson. Obrigada, Ana. Obrigada, Rose. Obrigada, presidente Francisco, que teve que se ausentar. Uma boa noite a todos.